Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as reações, e um pouquinho também das resultantes. Imagina só que eu tenho aqui no exercício 1 um bloquinho e ele está em repouso. Aí, pessoal, eu quero que calcule quais as resultantes nesse bloquinho. Se a gente for calcular quais as resultantes nesse bloquinho, a primeira coisa que a gente tem que entender é que sempre terá a força peso, dependente do corpinho. Se tiver massa, tem peso. Então, ó, o peso apontando lá para o centro da Terra, a gente coloca para baixo. Lembrando que o peso a gente pode calcular como sendo massa vezes a gravidade, onde a gravidade a gente aproxima aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Só que toda ação tem uma reação. E no caso da força peso, que está encostada aqui no chão, a gente coloca a força normal. Isso a gente viu nas aulas anteriores. A força de reação é sempre idêntica à reação, à força de ação. Só que aqui no nosso caso aqui tem sentidos contrários. Se eu estou falando que o corpo está em repouso, isso significa que a resultante dele é zero. Não significa que não tem força atuante, que significa que as forças se anulam. Então, se eu pegar a força peso, vai se anular com a força normal. Tá bom, professor, mas onde você quer chegar? Porque isso aí você já falou. Imagina que eu tenho aqui um outro corpinho, ou pode ser até o mesmo corpinho. Aí, nesse corpinho, eu vou falar que ele tem 10 quilogramas lá dentro. Então, eu vou colocar 10 quilogramas. Ele está aqui paradinho e ele está sob a ação de uma força. E essa força eu vou falar que é 100 newtons. 100 newtons. E eu quero saber qual é a aceleração, porque agora a resultante é diferente de zero, porque ele tem uma força atuante e ele vai estar em movimento. Então a resultante diferente de zero. Como que vai ser esse carinha aqui? Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, coloca todas as forças nele. Ó, se tem massa, tem peso. E se tem peso, tem resposta, tem a reação, tem a normal. Só que a força de reação são iguais, então elas vão se anular. Ó. Elas têm intensidade, têm a mesma direção que é horizontal, mas o sentido oposto. Então é como se fosse um cabo de guerra. Ninguém vence aqui, porque as duas forças são iguais. Só que ainda tem esse carinha aqui. E é esse carinha aqui que eu vou colocar na força resultante. Então, olha só, a força resultante, que a gente chama de massa vezes a aceleração, nesse caso aqui, nós vamos usar aqui os 100 newtons. E eu quero saber qual é a aceleração do nosso corpinho. Qual é a aceleração dele? Olha só, substitui aqui o 100. Substitui no 100, vai ser igual. Quanto vale a massa? 10 kg. Está na unidade correta? Tá, a gente tem que usar quilograma mesmo. Então vai ficar 10 vezes a aceleração. Opa, aí eu gostei, ó, passa dividindo. 100 sobre 10 igual a aceleração, corta zerinho com zerinho, sobra 10. Então a aceleração é igual a 10. 10 o quê? Ó, pessoal, aqui em cima eu já coloquei, ó, a unidade de aceleração. Só que essa aqui é a aceleração da gravidade. Aqui é a aceleração do bloquinho, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, pessoal. Vamos tentar imaginar 10 metros por segundo? É uma aceleração absurda, né? É muita aceleração. Então tem que tomar cuidado na hora da gente fazer os exercícios. Pessoal, olha um outro exercício que aparece aí pra gente. E ele fala assim, ó. Tem um bloquinho. E esse bloquinho ele está suspenso agora. Ele não vai estar mais ali, encostadinho no chão. Mas ele também está em repouso. E eu vou colocar aqui esse carinha aqui. A massa dele é igual a 100 quilogramas. E eu quero saber qual é a tração que a gente vai ter lá no cabo. Qual que é a tração que vai ter lá no cabo? Pessoal, aqui, se a gente for ver, ó, a resultante
é igual a zero, porque ele está paradinho e não tem ali, ele não está subindo nem descendo. As forças vão se anular. Tem massa, então a gente vai colocar a força peso. Tá bom. Qual é a reação do outro lado? A reação do outro lado é o que a gente chama de tração. E a reação de tração vai ser igual ao peso. Só que se traciona desse lado, também vai ter uma reação aqui, ó, que é a tração do cabo. Então a tração do cabo, que de um lado e do outro vão ser iguais. Então a gente tem que a tração vai ser igual ao peso. O peso a gente já não sabe calcular? Sabe calcular. Como que a gente calcula? Tração vai ser igual o peso. Massa vezes a gravidade. A gravidade a gente tem, a massa a gente tem, então a gente consegue calcular a tração. Ó. A tração vai ser igual a 100 vezes a gravidade que a gente sabe que é 10. No nosso caso, a tração vai ser igual a 1000 newtons. Mas, professor, sempre vai ser assim nesse formato? Nunca vai mudar? Não, vai mudar sim. Olha só, imagina que eu tenho um bloquinho, aqui ele está suspenso, só que tem alguém puxando ele lá para cima. Está puxando lá com uma tração que eu vou chamar de T. E ele fala que esse bloquinho tem a massa igual a 10 kg. Ele fala que a aceleração para cima, então está puxando para cima. Se está puxando para cima, significa que a tração é maior que o peso. Então a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele pede para a gente calcular qual é a força que ele está fazendo de tração. Como que a gente vai fazer esse cara? Pessoal, olha só, se tem aceleração, nesse caso a resultante é diferente de zero. E nós temos que resultante é o somatório das forças. Ó, aqui primeira coisa que a gente vai fazer, coloca a força peso. E a resultante das forças vai ser igual. Quem é maior? Tração ou peso? Se está puxando ele para cima, significa que tração é maior. Então ele vem na frente. Tração. Só que, ó, menos o peso. Por que é menos, professor? Porque está com sentido contrário. Ó. Esse está para cima e esse está para baixo. Pergunta, como que a gente calcula a resultante? A resultante a gente calcula como sendo, aqui, ó, resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, substitui aqui, massa vezes aceleração. A tração, a gente tem? Não, é o que o exercício quer. Então, guarda ele lá separadinho. E o peso, a gente tem? O peso dá para calcular, porque o peso é massa vezes a gravidade. Então dá para achar, ó. A massa, 10 kg. Aqui, nós temos que a aceleração é 2. E a tração, menos a massa que nós temos, que também é 10, é a mesma massa, vezes 10. Aqui vai dar 20, igual a tração, menos aqui 100, passa para o lado de lá com o sinal trocado, se está menos vira mais, então vai ser 20 mais 100, igual a tração. Isso significa que a tração é 120. Professor, então ele vai ter que vencer o peso e colocar mais 20 newtons para atingir essa aceleração? Isso mesmo. A tração é como se fosse num braço de ferro, num cabo de guerra. Ele tem que ganhar a força que tem da força-peso e colocar mais 20 newtons para atingir essa aceleração numa massinha aqui de 10 kg. Se a gente for fazer o exemplo do cabo de guerra, olha só como vai ficar. Olha só, pessoal. Imagina aqui o pessoal fazendo o cabo de guerra. E aí eu tenho um carinha aqui que vai fazer força para o lado de lá. Ele faz uma força para o lado de cá que eu vou chamar de F2. E esse outro carinha, ele vai fazer a força para o outro lado, que eu vou chamar aqui de F1. O F1, ele fala que são 100 newtons. E aqui, a massa da corda, ele fala que é 3 kg. E ele quer saber qual seria o F2, desprezando a massa dos dois carinhas,
sabendo que a aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, como a corda está aqui paradinha, a gente não vai considerar nem o peso e nem a reação, porque de tanto que estica, o peso aqui vai ser desprezível na hora que a gente for calcular. Quem a gente vai calcular? A nossa força resultante, porque se tem a aceleração, a resultante é diferente de zero. O que a gente vai fazer? A resultante vai ser igual. Qual é a força maior? Do F2 ou do F1? Se ele está andando para lá com a aceleração de 0,5, se o F2 está ganhando, então o F2 é maior. Então, ó, F2 menos F1. Pessoal, é sempre o maior menos o menor. Como que eu calculo a aceleração? Bom, a aceleração, a gente vai ter que é massa vezes a aceleração, resultante. Calcular resultante, massa vezes a aceleração. O F2 a gente não tem. E o F1 a gente tem que é os 100 newtons. Tá bom. Agora aqui, quem que é? A corda ele falou que tem 3, ele falou que a aceleração é 0,5, e aí dá para a gente achar aqui. Joga para o lado de lá. Aqui a gente vai ter que é 1,5 mais 100 igual a F2. E aí nós temos que o F2 é igual a 101,5 newtons. Então, professor, para ele ganhar, ele vai ter que ganhar da força do oponente e colocar mais aqui uma força extra para ele conseguir vencer. É exatamente isso que a gente vai fazer nesses exercícios. Agora, pessoal, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de empuxo. Só que antes da gente falar, só para a gente adiantar. Imagina que eu tenho um reservatório, um copo, e nesse copo eu tenho aqui água lá dentro. E nesse copo, eu vou lá e coloco um gelo lá no fundo. Um gelo. Pergunta, o que vai acontecer com esse gelo? Esse gelo vai subir. Por que ele vai subir? Porque ele tem a força aqui que a gente chama de força-peso e tem a força que a gente chama de força-empuxo, que é a força que a água vai fazer no bloquinho, uma vez que a densidade do gelo é menor que a densidade da água, então ele vai flutuar na água, ele vai subir. Aí vai chegar um certo momento, lá em cima, na hora que ele ficar estável, que ele vai flutuar na água. O bloquinho vai ficar lá boiando na água assim. Isso significa que agora, nesse caso, nós temos que o empuxo vai ser igual ao peso. Nesse caso, não. Nesse caso, o empuxo é maior que o peso. Nesse caso, o empuxo é igual ao peso. Aí tem uma formulinha para a gente poder calcular. A gente ainda não vai usar ela, mas só para a gente saber como que ela é. É assim, ó. O empuxo é igual à densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Então, na próxima aula, a gente vai falar a respeito dessa formulinha aqui. Então, bora fazer os exercícios da apostila.